Uma versão digital do nosso real, será que é interessante ou tem alguma pegadinha criada pelo governo? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o Drex, a versão digital do real, e explicar a principal diferença que as pessoas confundem bastante com o Pix. Bom, pessoal, o governo, principalmente a partir do ano de 2025, vai começar de fato a implementação do Drex, que é uma versão digital do nosso real. Diferente do real, onde a gente tem a emissão das notas, no Drex você não vai ter a emissão de um dinheiro físico, Todo ele vai ser emitido através do meio virtual, Então, tudo que você for emitir ali vai ser através do ambiente digital. Você não vai ter uma representação física do dinheiro, E muita gente tem entrado em dúvida, e confundindo, inclusive, por exemplo, com o Pix. E a primeira grande dúvida que eu tô aqui para sanar para vocês é: o Pix, ele é uma modalidade de transferência do dinheiro. Então é uma forma como eu faço esse dinheirinho aqui chegar de uma conta A para uma conta B, de uma pessoa para uma empresa, de uma empresa para uma pessoa e de uma pessoa para uma pessoa. Então, essa forma de enviar o dinheiro é conhecida como Pix. Já o Drex, a versão digital do nosso dinheiro, vai ser o dinheiro propriamente dito, Então, vai ser uma versão, de fato, ali digital do nosso dinheiro. Então, ele vai ter o lançamento previsto a partir do ano de 2025. Nesse ano, o governo já está utilizando ele como algumas formas ali de fazer alguns testes e tudo mais, mas a grande verdade é que, de fato, a gente vai ter mais contato com o lançamento oficial do Drex a partir do ano que vem, tá, gente? E aí, esse projeto, é importante dizer aqui que ele passou por algumas etapas, por algumas fases, que foram duas fases principais, Lá em 2020, teve a questão do conceito, a definição da estrutura e também requisitos de segurança. Já em 2024, como eu falei para vocês, começou a se implementar em alguns contratos inteligentes para testar como no caso de alguns ativos digitais. Então, o governo, a partir desse ano de 2024, já começou a fazer alguns testes ali em relação à versão digital do nosso real. E, de fato, a gente vai ter o lançamento a partir do próximo ano de 2025. E o Drex ele vai ser totalmente controlado pelo nosso governo através do Banco Central. A grande questão, diferente do dinheiro em espécie, por exemplo, você tem lá a emissão do dinheiro em espécie pelo Banco Central. A partir do momento que você tem esse dinheiro aqui, você tem valor físico com você, Muita gente acaba guardando e utilizando esse dinheiro da forma como ela bem pretende, Tem umas que investem nos lugares, tem outras que vão viajar, tem outras que guardam embaixo do colchão. Fato é que você tem uma maior liberdade de utilizar o seu dinheiro quando você tem ele de forma física do que seria se você tivesse ele apenas numa versão digital. Isso porque a versão digital, as transações, pela menor que seja, obrigatoriamente, o governo vai saber o destino desses valores. Então, se você tem um valor, R$1 que seja, que só existe em versão digital e você transfere para qualquer pessoa, o governo obrigatoriamente ele tem a ciência de que esse valor foi transferido. Afinal, ele vai ter o controle sobre esse valor, inclusive a origem, de onde ele veio, para onde ele está indo. Isso faz com que o governo tenha um grande controle sobre esses valores que são transacionados através de uma moeda digital. E muita gente pode olhar como um ponto positivo a digitalização da moeda, até mesmo para evitar, que vai ser inclusive a justificativa utilizada por muitas pessoas que apoiam essa moeda digital, que é o fato de que você tende a reduzir ali questões de corrupção, você tende a reduzir ali por exemplo, roubos e furtos, e você tem maior controle sobre a origem de todo o dinheiro que está circulando. E esse é um ponto que as pessoas que são a favor dessa moeda digital vão trazer como pontos positivos. A questão, pessoal, é que também, a partir do momento que você tem todo esse controle por parte do governo, ele passa a ter também controle sobre as suas transações de uma maneira geral, Então, é importante a gente destacar aqui
que você passa a ter um pouco menos de privacidade, talvez privacidade nenhuma, sobre a forma como você utiliza o seu próprio dinheiro. Tá? Então, existem os pontos que as pessoas julgam ser positivo em relação à criação desse real digital e também os pontos que as pessoas tendem a indicar ali como negativos, que esses são algumas questões que a gente tem falado aqui. Então, todas essas transações passarão a ser rastreadas em tempo real. E uma grande questão que a gente tem é que o governo ele poderia, inclusive, fazer o bloqueio de certas transações. Como o governo ele vai ter o controle sobre essa moeda digital, ele vai ter o controle também até mesmo em relações em hipóteses de confisco, tá, gente? Então, o governo ele vai ter praticamente ali total controle sobre a moeda que tiver em circulação, a moeda digital que tiver em circulação. Então isso faz com que o governo ele acabe sabendo todas as suas transações, as origens, as destinações, e isso faz com que você não tenha nenhuma privacidade acerca da utilização financeira. Isso é uma das questões que as pessoas mais trazem, né, em relação a pontos negativos que uma moeda digital pode acontecer. E a gente vê um movimento, inclusive, muito no sentido de que o governo ele tem alguns projetos de lei, inclusive, que passam até mesmo a condenar, né, a criminalizar a pessoa que andar ali com porte de dinheiro, né? Então, dependendo do valor que você estiver caminhando ali em espécie, você pode incorrer ali em uma pena, né? Então você vai ter um limite para você transacionar, um limite de até R$ 1.500, você não teria justificativa. Acima de R$ 1.500 até uns R$ 10.000, você precisaria justificar que a origem daquele dinheiro é uma origem lícita. Novamente, o principal argumento trazido pelas pessoas que trazem projetos de lei como esse é justamente evitar questões de corrupção, roubo e furto e dinheiro proveniente de atividades ilícitas. Mas, ao mesmo tempo, faz com que o cidadão de bem não tenha controle sobre o próprio dinheiro pela qual ele batalha para conseguir, né? Então, esse é um ponto que a gente tem ali, né, bastante negativo e que merece ser alvo de uma discussão bastante aprofundada, tá, gente? A gente tem também alguns outros riscos, né, que esse tipo de moeda digital pode trazer, como, por exemplo, a vulnerabilidade a determinados ataques cibernéticos, como o dinheiro, é preciso se entender que o dinheiro é a própria versão digital dele mesmo, e não é como se você pegasse um arquivo no seu computador, copiasse, colasse e você teria aquele dinheiro multiplicado, né? Você utiliza muito da tecnologia, por exemplo, do Bitcoin, para você ter a emissão dessa moeda digital. Então você vai utilizar ali a blockchain para você realmente ter ali um valor único, né? Senão seria muito fácil. O governo começaria a emitir esse dinheiro digital e a inflação você não teria nenhum controle sobre a inflação, que não é verdade. A partir do momento em que você faz a emissão desse dinheiro digital, né, ele fica registrado e vai ter todo o peso ali em relação à emissão de mais ou menos moedas por parte do governo, sendo que isso faz com que você tenha uma questão centralizada, ou seja, o governo ele controla a emissão e a origem, a transação de todos esses valores que ocorrem na moeda digital. Diferente, por exemplo, do Bitcoin. O Bitcoin, onde você utiliza ali uma moeda descentralizada, ou seja, não existe alguém controlando o Bitcoin, né? Não existe um órgão que controla um Bitcoin, uma corretora, um governo, um agente que tem o controle sobre o Bitcoin, né? É descentralizado. Isso faz com que, inclusive, quem possui essas moedas digitais, como no caso do Bitcoin, as criptomoedas, faz com que elas tenham muito mais controle e segurança sobre o seu próprio patrimônio, considerando que é muito difícil você ter um confisco, você ter um bloqueio, uma penhora desses ativos digitais, né? Então, a grande diferença que a gente tem, que a gente pode trazer assim para vocês, é a questão da centralização e a descentralização, comparando o Bitcoin com o Drex, né, que seria aí o real, a moeda do real digital. E aí a gente pode criar, inclusive, pessoal, um paralelo com outro país que também utiliza esse tipo de moeda,
que é a China, através do Yuan Digital, né? Ele permite com que o governo chinês passe aí, tenha total possibilidade de monitorar e controlar as transações financeiras, inclusive impor restrição e reprimir ali eventuais evasões de divisa, questões também de sonegação. O governo, como eu falei para vocês, talvez a grande vantagem, falando do ponto de vista do governo, seria o controle do dinheiro em circulação e da utilização do dinheiro de toda a população no contexto geral, né? Uma questão que também é algo que tem que ser relevado é a dimensão continental do nosso país. E a grande verdade é que existem áreas do país que não têm tecnologia, né? Tem lugares que são bem desenvolvidos, mas ao mesmo tempo você tem lugares no nosso país que carecem de certo desenvolvimento. E a imposição de uma moeda 100% digital pode fazer com que determinadas áreas do país acabem sendo mais privadas e tenham certa dificuldade de fazer uma gestão do próprio dinheiro. Então é uma outra questão que a gente traz de uma forma que deve ser bastante debatida, né, gente? Então, o que a gente pode dizer aqui é que a centralização do Drex vai dar ao governo, né, a visibilidade e controle sobre todos os investimentos, né, como ações, fundos imobiliários. Então, assim, a partir do momento que você pega o dinheiro ali do Drex e você opta por investir em determinado ativo, ou então você opta em jogar para uma corretora, até mesmo para você querer transformar o real digital em Bitcoin, que é uma moeda não centralizada, você faz com que o governo tenha ciência de que você fez aquele todo caminho. Então, novamente, a gente vê que existem pontos aonde determinadas pessoas que são a favor dessa moeda digital vão trazer como possíveis benefícios, né? Principalmente o rastreio desses valores, que tanto pode ser usado por uma questão positiva, que é uma redução de corrupção e atividades ilegais, mas ao mesmo tempo você tem um controle maior do governo em relação ao seu próprio dinheiro, a forma como você utiliza e destina aqueles valores que você trabalhou para conseguir, né? Então, é uma discussão que eu acho que tem que ser bastante trazida, tem que ser bastante discutida, principalmente pela sociedade, de uma maneira geral, porque o Drex está aí, né? Tá batendo a porta e eu quero saber da opinião de vocês. O que vocês acham sobre essa moeda digital? Vocês acham que realmente ela tende a ser mais positiva, tende a ser mais negativa? Qual é a sua versão? Vamos abrir aqui a seção dos comentários para falar um pouco mais sobre essa questão? Bom, pessoal, eu quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal e acompanhar as nossas atualizações. Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sócio fundador da Cardoso Advogados Associados. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.